Bom dia, bonita, bom dia, família, bom dia, comunidade das nações, bom dia, Ivone, bom dia, Lana, bom dia, Maura, bom dia, Eliette, bom dia, Cláudia, bom dia, Renatinha, Carla, bom dia, Keila, Gardênia querida, Ana Amélia querida, Fátima, você rica com sabedoria, bom dia, gente, bom dia, quarta-feira, dando tchau para o nosso abril, bom dia, Jaque, bom dia, Maria Domingas, bom dia, Lucimara, bom dia, Lídia, bom dia, gente, bom dia, bonita, Rosana Ruivos Cordada, bom dia, Rosana, Lisboa, bom dia, Márcia, bom dia, Capital Beauty, bom dia, Flávia, bom dia, Ana Paula, bom dia, Maria do Céu, bom dia, Ana Paula Hardman, bom dia, Sandrinha querida, Drique, bom dia, Miriam, bom dia, Deus, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Hoje tem música para começar. Bom dia, gente. Deus abençoe o nosso dia. Deus abençoe nossa vida. Deus abençoe tudo que você fizer hoje, bonita. Bom dia, povo que está entrando. Gente, ontem, né, especial, 100 casinhas de luzes acesas. Bom dia, meu povo. Bom dia, Ana Lúcia, Thalita, Raquel, Elisa. Bom dia, pessoal que está chegando. Bom dia, pessoal que já chegou. Amanda, bom dia. Bom dia. Alexandre, querida. Tudo bem? Que bênção te ver aqui. Bom dia. Kedna, bom dia, meu povo. Bom dia, gente. Hoje, nossa última quarta-feira do mês de abril. E nós estamos aqui. Abre sua Bíblia logo, em Salmo 144. Que a gente vai se movimentar aqui no Salmo 144. Ok? Ô, gente, meu coração pro maio tá tão assim... atento ao que Deus tem, atento ao que Ele precisa falar, fazer. E eu quero te fazer um convite. No mês de maio, nós vamos dar uma pausa aqui no Instagram e nós vamos voltar somente no mês de maio, tá bom? Para na nossa sala Meet, para dar uma atençãozinha para quem não tem Instagram, para quem está lá no grupo do WhatsApp, para quem está ingressando no time e não tem como acessar o nosso conteúdo, a gente vai retornar somente no maio, tá, bonita? Então aproveita aí, avisa as bonitas que a gente não vai estar aqui pelo nosso Insta. A gente vai estar pelo Meet, sabe? Como foi daquele comecinho da nossa história? A gente entrando na sala do Meet com aquele link que a Eneida ou as meninas colocam lá pra gente ingressar. Pois é, nós vamos voltar. Ah, detalhe, vamos ver você, bonita. Porque lá no Meet tem a possibilidade da gente se ver. Então, a partir do mês de maio, no dia 1º de maio, eu ainda vou estar aqui, então eu vou reinaugurar essa sala lá no nosso Meet e a gente vai dar um tempinho pelo Insta, tá? Pra que isso, pastora? Por que isso, pastora? Pra gente poder contemplar quem não tá aqui. Eu tô contemplando muita gente, a gente sabe que são muitas casinhas, muita gente que acessa o conteúdo. Mas agora, nesse mês de maio, é hora de abraçar quem está lá na sala e, de repente, está precisando de uma atenção. É assim que está na minha cabeça, no virtual. Parece que a gente deixou uma sala ali toda arrumadinha, preparada para irmos para outra. E foi especial vivermos esse tempo. Gente, muitas, vocês não têm ideia. Deixa eu tentar ver aqui quantas pessoas acessam o nosso conteúdo para você ter ideia de como a gente... ampliou o alcance daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. 34,6 mil visualizações nos últimos 30 dias. Isso quer dizer que é mais de 1.000 e poucas mulheres acessando, ou pessoas, né, acessando o nosso conteúdo. Isso é muito especial. Mas a gente vai voltar somente no mês de maio para a gente poder abraçar
as mulheres que estão por lá. Então avisa quem não tem Instagram, que é do seu grupo, que a gente então, no primeiro dia do maio, que é feriado, então é 7h20 da manhã, 7h30 da manhã, a gente vai estar reinaugurando a nossa sala do Meet, tá bom? Eneida vai estar nos ajudando, o povo do Planeja também, a gente vai voltar. Olha, confessamos que voltar para o Meet é muito mais trabalhoso para nós. Porque aqui a gente gravou o nosso material, o nosso conteúdo, e a gente tá aqui tranquila, a gente sai e já tá posto. Quando a gente faz no Meet, dá uma trabalheira para as meninas têm que baixar, e não é no tempo real, a gente precisa de tempo para isso, e às vezes é um dia que cada uma de nós temos atividades pessoais, particulares, e aí a gente espera até ficar tranquilo para baixar, para colocar no YouTube. Então a gente vai retornar isso para poder contemplar o coração de algumas. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei o que Deus está nos dando com esse retorno temporário na sala do Meet. Mas eu tenho clareza que a sensação é que tem mulheres lá esperando por nós. Então, a partir do dia 1º de maio, Vera Lúcia Nobre, querida do meu coração, e todas as mulheres aqui, a antenada, logada, mais de 74 mulheres, estão convidadas para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, para você, em maio, poder compartilhar de um jeito muito mais intimista a nossa palavra, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por cada 74 mulheres reunidas nessa manhã, nesse lugar virtual. Obrigada, Senhor. Nós abençoamos cada nome que está aparecendo aqui. A Vica, a Rosalba, a Eliette, a Marcinha, a Elizabeth, a Rosana, a Lana, a Madalena, a Maria de Leusa, a Mariana, a Madalena, a Vera, a Keila Gardênia, a Magna, a Helenita, a Catiane, a Nielma, a Vanessa, a Jana, a Profaline, sabe o que é isso? Depois você me ensina a falar isso aqui. A Alexandra Pascoal, querida, Elisângela, a Solange, a Ana Caroline, a Isabela Rebeca, a Eneida, a Suelen, a Lucimara, a Cris de BH, a Estela, a Ivone, a Rosana, a Rosinha, a Você Rica com Sabedoria, a Estela, a Valéria, a Ragna Ribeiro, a Valéria Mafra, a Tati Passos, a Tati BLB, a Celes, a Nilva, Senhor, cada uma dessas mulheres, a Tatá Ferraz, a Monique, a Mônica Cardoso, a Kedna, estou tentando não repetir os nomes, a Miriam, a Thalita Contadora, a Raquel Almeida, a Márcia Guimarães, querida, saudade, a Kellen, a Ana Paula, a Ana Lúcia, e, Senhor, cada nome desse que tem subido aqui, a IDSC, a Ana Flávia, a Maria do Céu, a gente vai falar, gente, o nome de todo mundo, a Lidiane, a Lucimara, a Jaqueline, a Maria Domingas, a Amélia, a Keila Gardênia, vamos tentar falar, a Maura, a Ivone. Senhor, a cada uma dessas mulheres, mais de 81 mulheres reunidas nessa manhã, nós queremos te dizer, queremos a tua direção. Senhor, hoje de manhã, quando eu abri os olhos, o Senhor me disse que cada nome que eu pronuncio é a junção de significados. Senhor, obrigada por verbalizar aqui o nome de cada uma delas e não ter ideia do que o Senhor está reunindo nessa manhã. Ó Deus, obrigada por cada uma dessas mulheres que estão ingressando, por cada uma delas que se colocaram à disposição do Senhor para te ouvir. Nós consagramos essa manhã, nós te agradecemos pelo mês de abril e nos despedimos dessa última quarta-feira do mês 4 de 2026, em nome de Jesus. Amém.
Bonitas, deixa eu te contar, hoje eu acordei, né? Bom dia, Dani. Dani, cheguei. Chega, Dani. Vera, querida, de Pelotas, bom dia. Bom dia, Paula. Eu querendo dar bom dia. Sabe por que eu quero falar o seu nome? Porque hoje de manhã, quando eu acordei, fui pensar aqui no nosso encontro, e eu fiquei pensando como que eu entro, como que eu faço, como que é a abertura, como que é o desenvolvimento, como a gente encerra esse encontro. E o Espírito Santo falou assim, toda vez que você se pronuncia o nome delas é reunião de significados. Ah, bonita, para. A gente reúne aqui nessa live 5:30 da manhã significados. Deixa eu saber qual é a reunião daqui. Você sabe o significado do seu nome? Põe aí em uma palavra para eu poder tentar entender de como que eu sou abraçada. Me conta aí para eu poder saber que você está colocando aí diante de mim uma comunicação especial. Você sabe qual é a comunicação do seu nome? Então me abrace com isso, que à medida do possível eu vou dar uma olhadinha aqui. Enquanto isso, abra o Salmo 144. Reunião de significados. Olha só o que a gente tem aqui. Recomeços, sabedoria, vida, renascimento, esperança. Tudo isso é significado do nome das bonitas que estão aqui, tá, bonita? Olha o que Deus nos abraça todos os dias, 5:30 da manhã, quando eu começo a dizer o nome das bonitas. Árvore frutífera, graça. Olha isso, valente e corajosa. Tocha, luz brilhante. O bem sempre vence, defensora, majestosa, guerreira. Qual é o significado do teu nome? Cheia de graça, abençoada e guerreira. Estrela, que em latim é estela. Monja, solitária, a Mônica. Ovelha, defensora da justiça. Que coisa mais linda, realeza. Meu Deus, amada, eu não tinha ideia de todas as vezes que eu pronunciava o seu nome, eu recebia aquilo que você carrega, uma guerreira de luz no reino, luz, guerreira. Gente, meu Deus, que é isso, Jesus, que o Senhor está nos dando nessa manhã, a clareza das palavras, iluminada e graciosa. Todas as vezes que eu dou bom dia para você e falo do teu nome, eu estou carregando isso para mim, cheia de graça. Ah, não, gente, obrigada, meu Deus, por esse discernimento de saber que aqui é a reunião de significados, cheia de graça, meu Deus. Pastora, eu não sei o significado do meu nome, eu acho que hoje você está convidada a dar uma pesquisada bem especial no teu nome e entender o que você carrega. Forte e resiliente, suplantadora, a Jaque, senhora soberana, aquela que habita na torre. Meu Deus, vereador. O que é vereador, Edil? Me conta. Gente, bom dia para quem tá chegando, bom dia para quem chegou. Michele, querida, que saudade. Lorena, socorro, bom dia. Nós estamos aqui escrevendo o nome, uma palavra daquilo que o nosso nome é. Qual é o significado do seu nome? Porque todas as vezes que eu falo do seu nome, eu estou carregando esse significado para esse ambiente. Lucimara, luz formosa. Olha, Carla, forte ou guerreira? Ah, bonitas. Verdadeira Vera é. Ô, gente, Deus abençoe aquilo que você carrega e que às vezes você esquece. Nessa manhã eu quero te lembrar que você, ao carregar o seu nome, alguém pronunciando o seu nome, está evocando o que você é. Então, o meu também não tinha significado não, Délio. Maura, eu acho que deve ter sim, deve ser a raiz de algum outro nome. Meu nome é Wilcileia, é uma criação do meu pai. Meu pai faleceu e quando ele tinha, eu tinha acabado de nascer, ele tinha o entendimento que meu nome ia estar junto com o dele, como ele fez com os meus irmãos. Então, meu nome é Wilcileia. Então, por anos, quando a gente falava de entendimento de significado, eu tinha a impressão de que eu não carregava nada, até eu cortar em pedacinhos. Então, o Will, só o Cileia, só o Leia, e eu aderi e eu abracei o significado de Leia, que é abrigo. Então, quando você está aqui me vendo e me chama, você está evocando o abrigo, o lugar seguro para você estar. Isso não é legal?
Gente, isso faz tanto sentido para minha vida. E aí eu elegi isso. Ó, Isabela, pura, consagrada a Deus, a Socorro, ajudadora. Maura, faz isso que eu tô te falando, corta pedacinhos como eu fiz e procura o significado e abraça ele. Gente, eu ficaria a manhã inteirinha aqui sendo ministrada pelo que você carrega toda vez que alguém te chama e toda vez que você assina o seu nome. Você vai assinar algum contrato, alguma coisa que você comprou, que você vai adquirir? Você vai assumir alguma coisa de trabalho e vai assinar o seu nome? Ah, então, bonita, quando você assinar o seu nome, saiba que quem está assinando é o significado do que você carrega. Não é lindo isso? Pois é, acordei com esse discernimento hoje, abri o olho e veio. Olha aí que legal. Bora lá no Salmo 144 para a gente poder entender? O Salmo 144, 11 fala assim. Gente, eu vou ler todo, porque ele não é grande, ele é lindo e eu acho que ele é para nós todas, tá bom? Você pode continuar escrevendo aí o significado do seu nome, porque quando a gente está lendo, a gente está recebendo e inspirando e abraçada pelo significado do seu nome, tá? Defensor, otimista, luz, Sandra Helena, que lindo, pastor. Ai, meu pai, Madalena do céu, é Deus purinho. Eneida, honra, propósito e legado. Olha que lindeza, gente. A gente aqui abraçada todo dia de manhã por mais de 90 e poucas mulheres. Ontem, 100 mulheres, 102 mulheres ingressaram e a gente está aqui abraçado por cento e tantas coisas de nuvens da verdade sobre nós. Ah, não, admirada. Aí, quero ficar lendo. Mensageira de Deus, menina dos olhos. Bora aqui para o Salmo 144. Na minha tradução fala assim. Bendito seja o Eterno, a minha rocha, que me treina para lutar com justiça e habilidade. Ele é a rocha sobre a qual eu estou, o castelo que eu habito, meu cavaleiro resgatador. Ah, meu Deus. O alto rochedo para onde eu fugi a fim de salvar a vida, enquanto ele abatia os meus inimigos. Eu me pergunto a razão de te importares, ó Eterno. Por que te incomodas conosco, afinal? Não passamos de um sopro, de sombras projetadas por uma fogueira. Desde o céu, ó Eterno, incendeia o vulcão no coração da montanha. Lança teus raios em todas as direções e atira tuas flechas para todo lado. Estende o braço desde o céu até o mar. Resgata-me do oceano de ira. Liberta-me das garras daqueles bárbaros que mentem descaradamente. Apertam nossa mão e depois nos apunhalam pelas costas. Ó Deus, permite-me cantar uma nova canção para ti. Permita-me tocá-lo num violão de 10 cordas. Uma canção ao Deus que salvou o rei, ao Deus que resgatou Davi, seu servo. Resgata-me da espada do inimigo, liberta-me das garras daqueles bárbaros que mentem descaradamente, apertam a nossa mão e, de novo, depois nos apunhalam pelas costas. Torna nossos filhos da juventude, robustos carvalhos, e nossas filhas, belas e radiantes como flores silvestres. Enche nossos celeiros, Senhor, com uma grande colheita e enche nossos campos com enormes rebanhos. Protege-nos da invasão e do exílio. Elimina o crime das nossas ruas. Quão abençoado é o povo que tem tudo isso. Quão abençoado o povo que tem o Eterno por seu Deus. Amém, bonita? Bonita, eu vou estar aqui lendo. Quando a gente chegar a 100, você me bota aí para eu ver, chama a minha atenção para a gente celebrar, dar a pausa da celebração dos 100, tá? Quem está chegando agora, nós estamos mais com 95 mulheres. Eu estou aqui convidando você para que no dia 1º de maio você ingresse no nosso grupo de WhatsApp, que está aqui no nosso Instagram. É só um link que você tem que clicar, porque no dia 1º de maio, no mês de maio, nós não estaremos mais transmitindo ao vivo pelo Instagram. Nós estaremos pela Sala do Meet, no link que aparece no nosso grupo de WhatsApp para você ingressar. Lá você pode abrir a câmera, lá você pode ter participação, lá você pode ser vista e ouvida. Então eu quero muito retornar. Foi assim que tudo começou com o nosso grupo. Esse mês de maio, por algum motivo que eu desconheço, que o Senhor colocou no meu coração, eu quero retornar a esse lugar para poder abraçar quem não está aqui com a gente.
Sim, mais de 1.000 e tantas mulheres acessam o nosso conteúdo. Mas a gente precisa voltar para abraçar quem ficou na sala. A sensação que eu tenho é essa. Então se organiza que desde o dia 1º de maio, feriado, que vai acontecer às 7h30 e todos os demais dias, 5h30 normalmente, nós estaremos lá no nosso grupo do WhatsApp, na sala Meet, tá bom? Então bora aqui. Acabei de ler o Salmo 144 na versão A Mensagem. Nosso texto hoje de conversa íntima com o Espírito Santo, que é nesse livro que a gente se inspira, olha o tanto que a gente já viveu. Olha aqui o tanto que a gente ainda vai viver esse ano. Pastora, não tenho esse livro não. Como é que faz para comprar esse livro? Para ter esse livro aqui na minha mão? Você vai lá no grupo do WhatsApp perguntar que as meninas vão te dar o link da editora, tá bom? Aí aqui fala assim, a paz duradoura é uma conquista que exige uma postura de guerra contínua. Davi, o arquétipo do rei sacerdote, compreende que a prosperidade jamais ocorre por acidente. Ele visualiza filhos como plantas vigorosas e celeiros transbordando. Mas como um guerreiro estratégico, ele sabe que antes da colheita há um campo de batalha implacável. O Salmo 144 não é um poema passivo, bonita, é um decreto de guerra contra a desordem sistêmica. A repetição enfática sobre a mão direita de mentira revela uma inteligência tática, pois o adversário não usa apenas espadas físicas, mas também opera no meio das distorções da realidade e enganos profundos. Você precisa internalizar urgentemente que a sua estabilidade futura depende diretamente da sua agressividade espiritual num tempo de hoje, nesse dia 29 de abril de 2026, nesse dia chamado presente, bem como da sua vigilância inabalável e proativa. A maior ameaça ao seu destino profético, bonita, não é perseguição frontal e óbvia, mas a sutileza da traição e a quebra insidiosa de alianças sagradas. Quando a Escritura menciona a mão direita de falsidade, ela descreve um juramento traidor, contratos sociais violados e votos quebrados. Vivemos em um ciclo que a palavra perdeu peso ontológico e a lealdade é freneticamente negociável, tornando-se um commodity. Muitos líderes permanecem estagnados em suas trajetórias porque toleram estrangeiros espirituais em seu território íntimo, bem como permitem que vozes estranhas alterem a frequência da sua casa e, por consequência, a sua alma. Se você não confrontar a mentira que tenta se instalar na sua identidade essencial, ela com certeza vai abalar a estrutura do seu palácio interior antes mesmo de ser construído solidamente. Agora para tudo e ouve essa frase que eu vou te contar aqui agora. O caos é o estado natural das coisas deixadas sem supervisão, enquanto a ordem divina exige uma imposição contínua da vontade soberana. Eu vou repetir essa frase. Sabe o caos que você está aí vendo? Olha o que ele é, resultado de quê? O caos é o estado natural das coisas que nós deixamos sem supervisão, enquanto a ordem divina exige uma imposição contínua da vontade soberana. Já falo já com você sobre isso. A verdadeira felicidade descrita no clímax do Salmo é o resultado direto de um governo divino exercido com precisão cirúrgica e determinação férrea. Olha isso, bonita. Deus treina as nossas mãos para a batalha, a fim de que você estabeleça um ecossistema espiritual e natural onde os nossos filhos cresçam como colunas esculpidas no templo, erguidas com força e não como vítimas passivas da cultura imperante. Você foi posicionada nessa manhã bonita, estrategicamente, para ser executora da justiça de Deus na sua esfera de influência designada. Não aceite acordos de paz com quem negocia mentiras e levanta-se com autoridade inabalável de quem detém a vitória garantida pelo Deus que submete os povos e as nações. A sua responsabilidade estratégica nessa estação exige que você audite as vozes falsas e tóxicas. A maturidade espiritual se manifesta quando você
estabelece novos parâmetros inegociáveis de integridade, garantindo o seu ambiente e refletindo a soberania divina e produzindo frutos visíveis e abundantes. Amém, bonita? Bonita, bora aqui conversar sobre isso? Bora aqui ter um particular, eu e você e o nosso Espírito Santo nessa conversa íntima que esse livro nos convida? Deixa eu te contar aqui, a primeira coisa que me chama a atenção na conversa de hoje com o nosso Espírito Santo é visualizar os nossos filhos. Bonita, se você é mãe, e eu sei que tem muitas aqui, e também tem muitas mulheres não mães, mas eu quero especialmente agora me remeter às mulheres que são mães. Visualize os seus filhos como plantas vigorosas e celeiros transbordantes. Sabe o que é isso? Isso diz para nós que existe uma manifestação, às vezes guardada, às vezes escondida, às vezes camuflada, para que a gente perceba a grandeza e a potencialidade dos nossos filhos. Ô, gente, eu tenho um adolescente em casa, é desafiante, não é? Não tem dia que é... A gente respira fundo, não é? Não é assim? Você sabe, se você tem uma adolescente, você sabe. Se você tem uma criança pequena em fase de desenvolvimento, você sabe do que eu estou falando. Você entende que esses lugares em que a gente tem da maternidade é esse lugar desafiante, que a gente precisa olhar para além do que estamos vendo. Não é verdade que aqui, quando a gente ouve, e eu sou chamada a atenção para te chamar a sua atenção também, a gente precisa fazer esse exercício, vez por outras? Às vezes a gente quer falar aquilo que a gente está vendo. Você é teimosa, você é teimoso, você é desorganizado. Bonita, não bora fazer isso não. Não bora ver para além dos olhos. Não vamos verbalizar aquilo que a gente está vendo não dos nossos filhos. Vamos fazer esse exercício de olhar os nossos filhos e saber que existe um potencial de Deus, um lugar profético que vai vir para fora. Aí a gente continua aqui sendo chamado a atenção de que há um entendimento que a gente precisa ter todo dia, gente. Muitas vezes, e muitas mulheres me procuram para saber qual é a receita para a gente poder ter a bênção de Deus na nossa vida. Pastor, eu estou vivendo um tempo muito difícil, financeiramente, no meu casamento, no meu trabalho. Como que faz para a gente ter bonança? Aí, olha aqui. A gente quer ter a bonança, a calmaria, a gente quer ter a movimentação dos recursos, a gente quer ter a bênção financeira, a prosperidade, mas a gente se esquece que antes disso a gente tem que ter, antes da colheita, há um campo de batalha. Bonita, se você ainda não está nesse lugar da colheita, é certo que você está no lugar de batalha. E eu quero te dizer, a batalha, ele é aquele que vence conosco. Aquele que com a gente abraça a nossa mão, segura a nossa mão, abraça a gente para irmos juntos. Deus está com a gente nesse lugar. Então, antes de você deslumbrar a colheita, fica ciente, bonita, que você vai passar por desafios. E sabe o que acontece quando a gente passa por desafios? A gente tem a sensação que a vida parou no desafio, no levante, naquele lugar que está exigindo de nós. Bonita, deixa eu te dar uma notícia nessa manhã, da última quarta-feira do abril. Nesse lugar da sua batalha, existe logo em seguida, quando terminar essa temporada, uma farta colheita sobre a sua vida que você vai esquecer, inclusive, da dor que você está sentindo. Eu quero declarar sobre você um tempo de colheita acelerado, para você poder entender que nesse momento que você está vivendo, isso não define a sua vida, isso não define você. Pastor, a minha vida financeira está uma bagunça. Bonita, arruma, comece, sabe por onde? Pelo dízimo. Feche o olho e entrega para você ver se Deus não vai fazer aquilo que você nem imagina. Ai, pastor, a minha casa está uma bagunça. Aí eu quero voltar, quero já ir aqui para o lugar dessa frase maravilhosa. O caos é o estado natural de coisas que eu e você deixamos sem supervisão. Bonita, experimenta ficar um dia sem supervisionar a sua casa e você vai ter a impressão de que quem mora nela, né, teu marido, tuas crianças, tua mãe, teu pai, quem mora junto com você,
Parece que a falta de olhar supervisionado da excelência, da ordem, parece que ela vai ficando mais quietinha e vai tomando forma e vai tomando espaço, lugares que aquele sapato que não devia estar ali fica, aquela toalha que está ali, aquela blusa que saiu da rua, veio para casa, colocou ali na cama. Sabe isso? Que você fica lá supervisionando? Ô bonita, isso que você faz na sua casa, essa guardiã da ordem, traz sobre nós, traz sobre a atmosfera a manifestação de Deus na sua casa. Então, deixa eu te dar uma notícia sobre isso. Eu conheço muitas mulheres que são extremamente organizadas. Eu conheço muitas pessoas que têm um senso de organização, que elas têm uma necessidade de manter as coisas muito em ordem. Aí a gente tem dois polos muito diferentes. E também a sensação que eu tenho que é uma linha tênue. É um lugar que você, se não cuidar, você ultrapassa. A gente tem tanto de nós que a gente sabe que a nossa casa precisa ter ordem para não vir o caos. Mas isso não pode ser uma escravidão para o teu coração. Isso não pode tirar a tua paz. Isso não pode tirar a paz da sua casa. Isso não pode trazer uma atmosfera de peso. Bonita, se você é a guardiã da ordem para que o caos não venha, isso é uma atribuição sua. Isso é uma atribuição nossa. Então, ficar o tempo todo arrumando, reclamando, falando, brigando, gente, isso não traz paz, não. Isso é um caos disfarçado. Você não está trazendo a ordem do céu quando você arruma a casa brigando. Porque você está no caos disfarçado. A casa está toda arrumada, mas a atmosfera do coração e de quem mora lá está pesado. Bonita, nessa manhã eu quero te dizer que o Senhor, o Deus de toda a terra, o Deus que escreveu que Ele é aquele que treina a gente, a nossa mão para a batalha, aquele que é o nosso escudo, a nossa fortaleza, aquele que é a nossa proteção, nosso libertador, aquele que é o nosso escudo e quem nós podemos nos refugiar. Ele está dizendo, vamos trazer o caos, vamos trazer a ordem e abandonar o caos. Não adianta só visualizar que do lado de fora está acontecendo a ordem, mas de dentro está desordem. Não. A ordem vai estar porque Ele está com a gente. E as nossas mãos, eu adoro essa parte. As nossas mãos, elas são treinadas para a guerra. Ele está adestrando as nossas mãos. E tem uma tradução que diz que os nossos dedos... gente, como é isso, né? Coisa mais linda isso. Que Ele adestra nossas mãos para a guerra. Eu vou procurar aqui um versículo que fala exatamente sobre isso. Ele coloca a nossa mão, adestra nossa mão para a guerra. Deixa eu achar aqui, porque eu amo isso daqui. É o primeiro versículo. Treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Gente, nossas mãos precisam estar nesse lugar do treinamento do céu. As nossas mãos precisam servir a nossa casa e trazer a ordem necessária, mas trazer paz. Às vezes é melhor você não lavar a louça reclamando, deixar a louça lá quieta e você tá bem, do que ficar lavando a louça em briga, em discussão, em barulho, em estresse. Bonita, nós estamos aqui falando que o caos ele se instala nos lugares que você não tem a supervisão. Não é só supervisão externa, não, é interna. Peraí, como é que você vai hoje organizar a sua casa? Não camufla o caos não, bonita. Põe para fora. Bora arrumar as coisas que estamos trazendo para fora. Aí aqui continua dizendo assim, suas mãos, elas são treinadas para a guerra para que você estabeleça um ecossistema, uma ordem, que não é só você influencia no outro e no outro, e essa organização que o bispo está chamando aqui de ecossistema, influencia uns aos outros a fim de que os seus filhos possam crescer como colunas. Bonita, qual é o tipo de manifestação e referência que os nossos filhos têm quando a gente começa a ter em nome da ordem, em nome da organização, o caos interno que vem para fora? Não. Nós vamos colocar
entender que as nossas mãos, elas são treinadas para o momento do seu momento de desafio, da sua batalha. Bonita, você está vivendo esses tempos, um tempo de batalha? Você está vivendo aqui o entendimento de que esse é um tempo desafiante na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, no seu relacionamento interpessoal, naquele lugar em que você tem... Deus precisa movimentar você. Às vezes, até a gente tem levante e desafio, sabe onde? No lugar interno, no lugar silencioso, no lugar que é só seu. Às vezes a gente tem, como mulheres, uma guerra interna que ninguém está sabendo. E nessa manhã eu quero te dizer que você está treinada para vencer essa batalha. Deus está trazendo sobre você uma ordem em que fica dentro e fora. Uma ordem em que você vai exigir, vai ser a guardiã da ordem externa que você está supervisando, mas primeiro você supervisou dentro de si. Primeiro, a ordem está dentro. Então, que nessa manhã Deus traga para fora todo o caos que está impedindo de que Ele traga esse lugar do fluxo da bênção. Gente, esse capítulo final, esse capítulo do 144, do Salmo 144, ele termina dizendo, lá no versículo 9, que a gente canta uma canção nova ao Senhor. Sabe como que a gente às vezes fica ocupada com a nossa voz? Brigando, reclamando, murmurando. Bonita, a gente aprendeu semana passada que a murmuração, a reclamação é a linguagem, é o idioma do inferno. Você está proibida, eu estou proibida de falarmos, de reclamarmos, porque essa não é uma linguagem que remete ao que a gente busca às 5:30 da manhã aqui. Nós vamos ocupar a nossa voz, vamos ofertar a nossa voz com um novo cântico. Pastora, cadê o novo cântico? Aonde que acha? Você mesma pode compor, pegando aqui um salmo, desafinando sim, cantando sem parecer que está tendo coerência na melodia, não importa. Cria uma nova composição que tem a ver com a sua estação. Não se importe de você estar afinado ou não, daquela palavra caber ou não naquele refrão. Declare a Deus uma canção com a melodia espontânea. Deus ama isso. E quando você faz isso, imagina você ser a guardiã da sua casa, trazendo a ordem no lugar do caos, e que ao invés de ficar reclamando, brigando, falando, você está ali cantarolando uma canção que você está inventando. Ai, pastor, eu não sei fazer isso não, sabe? Ah, claro que tu sabe, aqui, que eu vou te ensinar aqui, ó. Olha só, eu vou pegar o Salmo 145. Bendito seja o Senhor, minha rocha que treina as minhas mãos para a guerra. Pronto, comecei uma canção nova para o meu Deus, numa melodia que eu acabei de inventar. Pastora, tu é muito engraçada, sou. É o nome disso é engraçada? Não, gente, o nome disso é você colocar ordem no lugar que está em desordem. É você sair do caos interno, das emoções que te enganam. Ô, gente, não é, tem dia que você acorda, que você pensa assim, meu Deus, que desconforto com essa menina que você está me dando como filha, desse menino que o Senhor me deu como filho, desse marido que o Senhor me deu, dessa casa. Não é? Tem dia que você acorda desse jeito? Tem dia que você acorda... Aí sabe qual é a solução que o Salmo 144 está dizendo no versículo 9? Canta, inventa. Traz para fora um louvor, ao invés de ficar aí camuflando o seu caos, vem trazer para fora. Duvido que o diabo não bate em retirada quando você começa a louvar uma canção espontânea e você não está nem aí se está desafinado, se está entrando em concordância de melodia. Não importa não, é para ele sabe. Que Deus abençoe, bonita, o seu dia de hoje com a declaração de que você é uma executora da justiça de Deus por onde você passar, a começar dentro da sua casa onde você está agora. Que Deus abençoe a sua vida para que você possa entender que o Senhor, Ele vai trazer o escape dos seus inimigos, que às vezes o inimigo é você mesma. Às vezes o inimigo é aquele monte de pensamento que você gera dentro de você que às vezes você não conta para ninguém. Mas que você acorda mal, que você acorda acreditando que aqueles pensamentos vão realmente prosperar em ruína. Não, nessa manhã eu quero te dar pensamentos de paz e não de mal, como diz a palavra. Eu quero te entregar aqui no Salmo 144, especialmente no tema, na versão, a mensagem,
tornando os nossos filhos na juventude robustos e carvalhos, nossas filhas belas e radiantes, como flores silvestres. Ele enche os nossos celeiros com grande colheita e enche os nossos campos com enormes rebanhos. Ele protege da invasão e do exílio. Ele elimina o crime das nossas ruas. Bonita, eu quero lhe convidar para orar nessa manhã e trazer sobre a sua vida essa identificação de que você olha para aquilo que você tem, para a colheita que você quer ter, mas que primeiro você vai passar por um lugar em que vai exigir que as suas mãos estejam treinadas. Sabe a impressão que eu tenho desse versículo? Eu nunca contei isso para ninguém, quero contar para você. Eu tenho a impressão de que quando Deus fala para mim assim, Oléia, as suas mãos estão adestradas para a guerra. Sabe o que eu acho que ele está falando? Que ele está treinando as minhas mãos para a guerra? É que eu preciso produzir musculatura para que quando a colheita da bênção vier, eu consiga segurar. Olha isso, que lindeza. Eu tenho a impressão de que quando eu estou sendo treinada, quando eu estou no treino do céu, no treino da batalha, no treino da atividade física com os levantes que ele me entrega, que ele permite que eu viva, eu estou ali, na verdade, treinando a minha musculatura para quando a colheita vier, eu conseguir segurá-la. Porque eu tenho clareza que se você está no meio de uma batalha, Deus está te dando o escape, está te dando a vitória de lugares e de coisas que você nunca segurou na mão antes. Então as tuas mãos, bonita, precisam ser treinadas para que a tua musculatura venha segurar aquilo que Deus prometeu para você. Eu tenho a impressão de que Deus está treinando um grupo de mulheres, hoje aqui com mais de 96 mulheres, aqui reunidas, colocando diante de nós uma musculatura, um treino em que as armas são pesadas? São pesadas. A batalha parece que não vai acabar? Parece. Às vezes parece que a gente não vai dar conta? Parece. Mas sabe o que é isso? Um treino. Para que quando a colheita vier, você já vai estar com a sua musculatura pronta, apta para segurar aquilo que é muito pesado que Deus vai te dar. Bonita, eu tenho entendido na minha vida pessoal com Deus que Ele tem coisas grandes e firmes que os meus olhos ainda não viu e eu vou colher no 2026. Você quer vir comigo? Então não pare de reclamar, não fique reclamando desse lugar da batalha. Deus está treinando a sua musculatura. Como você vai para a academia e levanta peso e você precisa ficar lá fazendo uma comunicação mental para o teu músculo, que você precisa dele para você poder envelhecer com saúde, para que você tenha vida de qualidade, Deus faz isso. Ele te leva para o treino das batalhas, para que você tenha força e você seja robusta para segurar grandes cestos de colheita. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essas 96 mulheres reunidas nessa manhã. Muito obrigada, porque o Senhor tem treinado a nossa mão, treinado os nossos braços, treinado a nossa musculatura. Por que o Senhor está treinando, Senhor, nossas mãos e os nossos dedos? Porque com a nossa mão que a gente vai segurar a colheita que a gente espera. Obrigada porque o Senhor está nos deixando nesse treinamento, nesse treino diário, nesse treino de batalha, para que a gente possa ter força para segurar o que vem logo em seguida, que são as colheitas abundantes. Colheita abundante, Senhor, não é seguro, não está no lugar seguro quando a gente está fraca. Senhor, fortalece as minhas irmãs nessa manhã, traz sobre elas, Senhor, a identidade, a clareza de que o Senhor está nesse lugar de cestos sendo preparados, que a gente está ali colocando o nosso lugar da força naquilo que o Senhor está nos esticando. Muito obrigada. Dá para cada uma de nós o entendimento de que não é hora de reclamação, não é hora de falar o idioma infernal, mas falar o idioma da gratidão, o idioma do louvor, da nova canção, do novo cântico. Senhor, o Senhor gosta quando a gente compõe, quando a gente inventa música. Isso não é só para criança que faz, isso é para gente. Que nessa manhã a nossa voz, que a gente entoe novos cânticos espirituais para adorar o teu nome. Muito obrigado pelo teu cuidado e teu amor. Acompanha cada uma de nós em tudo que vamos realizar. E muito obrigada por esse ambiente feito de palavras, de nomes com significados tão abençoadores, tão fortes.
Senhor, não nos deixe esquecer do nome que a gente carrega, de toda vez que ouvirmos o nosso nome, ouvirmos que o que está naquele ambiente não é somente a gente, a nossa presença, mas é, ó Deus, a manifestação da tua presença pelo significado do que temos. Muito obrigada, Senhor. Adoramos o teu nome nessa manhã, te engrandecemos, louvamos o teu nome pelo cuidado que o Senhor tem. Obrigado porque nós podemos te chamar de nosso aliado, aquela nossa fortaleza, a nossa torre de proteção. Obrigado porque o Senhor é o nosso libertador, o nosso escudo, a quem a gente pode se refugiar. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Que Deus abençoe você. Traga para fora todo o caos que está dentro, para que você não fique aí fingindo que está tudo bem e não está. E você trazer o caos para que, para fora, vendo o caos, você possa organizar. E você é a guardiã desse lugar que o caos não instalou, porque no lugar do caos você já entendeu nessa manhã que você não supervisionou. Você está no caos da saúde? Então, bonita, ainda dá tempo de você colocar em ordem, colocar shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Amém? Deus abençoe seu dia. Amanhã, então, às 5h30 eu te encontro. Lembrando que 1º de maio nós estaremos lá no nosso Meet, no nosso grupo de WhatsApp. E eu espero você lá para a gente poder se ver e matar a saudade. Um dia abençoado para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde em tudo que você fizer. E até amanhã, às 5h30.